Fala meu parceiro, tudo tranquilo como um grilo? Aqui quem fala é o Tio Sam. E me diz aí, tu tem aquele brother que tu confiaria em tudo, né? Mas imagina que ele te trai e agora você nem sabe pra onde ir. O que você ia fazer, hein? O anime de hoje se passa em um mundo de magia com muita aventura. Um grupo de estranhos vão se juntar pra viverem suas vidas com alguns trocados no bolso, após serem traídos por pessoas que eles amavam. Pra você ver como que é as coisas, né mano? Não dá pra confiar em ninguém hoje em dia. Mas você pode confiar em mim, já deixa o like pra eu te enviar aquela waifuzinha enroladinha no plástico bolha. Sem mais enrolação, bora pra treta. Os primeiros 10 segundos do anime parece que o mundo vai ser flores pro nosso protagonista. E os próximos 10 segundos parece que ele é um brasileiro, porque do nada a vida dele vira de cabeça pra baixo, sério. Já é muita informação logo no início do anime, que é pra explodir a cabeça. Nick vive na cidade dos aventureiros, conhecida como a cidade de labirinto. Ele participava de um esquadrão, mas foi dispensado por Algaz, aquele que era pra ele como se fosse o seu pai. Mas ao contrário de vocês, ele tinha uma bela namorada, que também acabou dando um belo pé na bunda dele. E só lhe restou um caminho nessa vida, aquele caminho que ajudaria ele a eliminar um pouco das mágoas do seu coração. E é isso mesmo que você pensou. Ele se tornou um obcecado por idols. Esse negócio de se afundar no álcool tá no passado. Os homens fortes são apaixonados por idols. Idols são maravilhosas, idols são deusas. Sua paixão repentina tem um significado importante na vida de Nick. Ele estava sentado numa fonte um dia chuvoso, relembrando da discussão e do momento em que ele foi expulso de seu esquadrão por Algaz. Foi aí que um anjo apareceu, uma linda garota de cabelo azul, uma beldade, que entregou o ingresso pra ele. Essa é Agathe, uma idol muito famosa. Só que ele não tá nem aí pro ingresso. Ele não vai perder o seu tempo indo num show como esse, né meu filho? Mas o papel de uma idol é sempre de alegrar as pessoas, alegrar os homens, né? E é por isso que ele não vai se arrepender de ir. Foi assim que ele cravou um intenso conflito na sua cabeça, pensando se ele iria ou não nesse show. E do nada o maluco só brotou. Ele tava lá curtindo no meio da multidão. E depois do show, o cara ficou tão hypadão que o quarto dele era lotado de produtos dela. Ele tava viciadão, o cara tava iludidaço. O dia amanhece e ele decide encontrar uma nova equipe de aventureiros, porque vai ser difícil pra ele ir no show sem um centavo na conta. Foi aí que ele foi bater um papo com o cara e chamar ele pra participar do grupo dele. Só que o cara já olhou pra ele com a cara muito tenebrosa. Ele basicamente escarrou o maluco, e depois ele ainda fez PT com o véu da boca murcha. Depois dos recentes acontecimentos em sua vida, Nick não consegue mais confiar nas pessoas, e é por causa disso que ele passa por umas vergonhas de vez em quando. Chegando à noite, ele avista uma taverna aberta, e dessa vez ele fez o que já deveria ter feito antes. O maluco foi encher o caneco. Ele vai beber pra esquecer os problemas. Ele tava curtindo sua comida de boa, quando 3 pessoas se sentaram na mesa. Como não tinha mesas disponíveis no local, eles precisaram dividir a mesma mesa. Nick observa seus novos colegas de bebida e percebe que eles não formam um grupo de aventureiros juntos. Uma feiticeira que aparenta ter tido uma vida muito boa, um clérigo cometendo um pecado por estar bêbado, uma draconado que parece ser mais fraca que o Kuririn. Esse grupo poderia ter o nome perfeito, chamada Galera do Fundão. Só tem gente renegada nessa mesa, só os carniça. Eles ficam lá matutando e matutando na cabeça, até que todo mundo bate o copo na mesa e todo mundo fala a mesma frase: até parece que dá pra confiar em humanos. Isso foi muita sincronia, e dá pra ver que todo mundo aí foi enganado por alguém ao longo da vida. Por isso tá todo mundo muito putaço com seres humanos. Tiana é uma jovem feiticeira muito talentosa, que sempre se destacou pelo seu excelente uso de magia. Ela chega em um restaurante para se encontrar com seu noivo Alex e adivinha, o cara estava acompanhado de uma outra waifu, tava se divertindo. O cara ligou o foda-se mesmo e mandou o VAP em outra mulher. Ela chega toda empolgada, e ele já antecipa o que ela iria dizer, falando que mais uma vez ela foi muito boa com seus feitiços, impressionando os professores da escola. A garota que estava ao lado do seu noivo se apresenta, Leanne, e Alex diz que ela já estava sendo maltratada demais pela Tiana na escola, e precisava acabar com isso. Leanne fala que essa loirinha oxigenada aí até seduziu os professores para conseguir boas notas. E Alex comenta que ouviu mesmo boatos que muitos professores estavam aceitando propinas para manipular as notas dos alunos. Alex ainda complementa que Tiana sempre foi alguém egoísta, que só pensa nela e por isso ele sempre se sentiu humilhado. Aí eu achei pai demais a parte dele ter um pensamento meio broxa desse. Isso é só um papinho de quem tá traindo a mulher e quer colocar ela como a culpada da situação, confia. E foi assim que o trágico relacionamento dele chegou ao fim, com Tiana tendo seu coração despedaçado e tendo que se virar para conseguir algum emprego para se sustentar, enquanto Alex saiu como um bom moço e com outra mulher para ser feita de trouxa. Vai acontecer a mesma coisa que essa daí. E para salvar a sua vida, ela encontrou algo que poderia tirar ela da lama. Ela foi pro melhor caminho possível, porque ela precisava pagar o aluguel. E foi assim que Tiana resolveu apostar numa corrida de dragões. Sim, mano, ela resolveu entrar nesse mundo obscuro das apostas. E na sua primeira aposta ela conseguiu ganhar, e de uma hora pra outra ela se viciou e decidiu mergulhar de cabeça nesse novo mundo. E não deu nem meia hora e ela já tinha perdido tudo que havia conseguido. Esse é o terrível mundo das apostas. Agora dessa vez Tiana não tinha escolhas e decidiu encarar mais uma vez a oportunidade. E ela decidiu ingressar sua vida no mundo dos aventureiros. Paia. Mas ela adquiriu uma personalidade um tanto mal-humorada, e isso fazia qualquer pessoa que se aproximasse
chance dela se assustar, e ninguém conseguia firmar uma parceria com ela porque ela dava medo, e também porque ela era mulher, e tem disso também. E foi isso que levou ela a chegar naquela taverna e estar desabafando seus problemas com aquelas pessoas estranhas. Agora a vez de se explicar foi do ex-Skellig, Zen. Ele morava na cidade de Madler, a qual cultuava o deus da revelação. É um lugar muito famoso por seus clérigos e seus remédios. Ele tinha uma garota que sempre ajudava ele no colhimento de ervas medicinais, chamada Miriel. E esse foi o seu erro, ele sempre recompensava ela com dinheiro depois de seu trabalho. E já era bem lógico que ia dar uma merda das braba. Um dia à noite, enquanto ele estava fazendo seus remédios, Miriel chega com uns papos estranhos, de que queria se transformar em uma adulta. E como ela gostava do Zen, eles poderiam fazer aquelas coisas mais 18. Só que ele explica que seu cargo de clérigo não permite que ele se submeta aos pecados da carne. E é por isso que ela deveria se esforçar apenas pra si mesma. A mina tá querendo sentar e ela soube pedir, hein? A Miriel sai enfurecida por ter sido rejeitada e decide planejar a sua maior vigarice. No dia seguinte, Zen estava tratando as pessoas normalmente como já era de costume, até que a polícia chegou batendo os dois pés na porta. Esse daí é o tal do traficante de Wi-Fi, eu não tenho nada a ver com isso. Ele vê que a Miriel estava com eles e se desespera, porque ele achou que tinha alguém se aproveitando da novinha, né? Por causa da sua vestimenta. Só que ele caiu certinho que nem um patinho na vigarice da novinha. Ele foi preso por acusação daquela parada, e agora terá que pagar pelos seus pecados, de maneira injusta. Depois de 3 meses preso, ele deixou o seu cargo e acabou sendo expulso, já que ninguém acreditava na sua inocência. Então ele resolveu procurar um novo rumo na sua vida, até que ele para numa casa no caminho, onde uma mulher estava com problemas na coluna. E como ele era um clérigo, ele tem uns remédios que fazem a coluna dela melhorar numa noite só, se é que você me entende. O interessante é que a mulher acordou mesmo com a coluna melhor, então o homem tem dom pra ser ortopedista mesmo, só confia. E sim, mano, ele mandou o vapo na mulher, porque ele já tava mesmo era loucaço das ideias. Mas foi graças a essa mulher que ele decidiu tomar uma vida de aventureiro, após o conselho dela. E ainda de brinde, ela entregou uma roupa de clérigo que uma outra pessoa havia deixado por ali, para que ele pudesse entrar de vez nessa sua nova era de aventureiro. E foi a partir daí em diante que ele se esqueceu que existia o pecado da carne e decidiu aproveitar um pouco da vida, soltando mais as suas asas. Só que ele acabou levando esse soltar de asas um pouco a sério e se tornou um verdadeiro abatedor de novinhas. Agora que basicamente todos já haviam contado a sua história e que fala que só falta Draconato do bando, mas ela aparenta estar bem traumatizada com alguma circunstância e apenas diz que algo que era muito importante para ela havia sido roubado pela pessoa que ela mais gostava. Depois disso, eles começaram a beber e quando foram tomar fé da situação, eles já estavam jogados em um apartamento qualquer. E assim Tiana percebe que aquela é sua casa e despeja a galera dali. Depois de uma bela noite, a ressaca vai bater com força. Quando eles estavam indo embora, Nick acredita que aquilo não poderia acabar daquele jeito, e esse seria o momento perfeito para que eles formassem um grupo de aventureiros e começassem a construir a jornada deles. Eles não têm nada a perder, né, mano? Eles podem mostrar que pode dar a volta por cima, e eu acho que essa paradinha vai dar certo, mas calma que não acabou não, bora lá. No segundo episódio já começa com eles querendo registrar sua nova equipe na guilda de aventureiros. A velha que mandava na parada já reconheceu Nick, pois era registrado em outro esquadrão, o grupo de arte da luta. E não só ele era famosinho ali, porque a Draconato já possui algumas histórias dela. Por algum tipo de milagre, ela voltou sozinha de uma missão de rank C, sendo a única sobrevivente. E foi aí que a galerinha se juntou e colocou o nome do grupo de sobreviventes. Eles sobreviveram de alguma forma, né? Mais tarde, eles estão debatendo sobre as regras criadas pro grupo deles, que são não interferir no hobbies dos outros, vigiar o dinheiro e por fim o lema da equipe, voltar vivo custe o que custar. Esse monte de regras aí não vale de nada. Nick comenta que o dinheiro será uma parte onde todos terão responsabilidade, até porque não faz o menor sentido confiar em uma pessoa só pra segurar a grana, já que ninguém confia em ninguém. Eles conversaram muito sobre o significado de confiar em alguém e eu sinceramente não confio em ninguém, mano. Esse negócio de confiar é uma parada que você sempre se lasca. A Dragonata até fala que ela quer confiar em todos, mas que é algo difícil de se conseguir. E eles a entendem, tá todo mundo no mesmo barco. No outro dia eles vão até um labirinto de rank G para fazerem a sua primeira missão. Nick é o mais experiente do grupo, então ele vai na frente, explicando a fraqueza dos monstros que eles terão que enfrentar e compartilhando seu conhecimento sobre outras coisas do mundo dos aventureiros. Os primeiros monstros que eles precisarão enfrentar nesse labirinto são os slimes, que para serem derrotados só precisam retirar um núcleo e já era. É com essas pedras aí que eles serão recompensados. Certeza que vai ter gente fumando pedra de slime mais tarde. Nick é o grande sensei dessa equipe e parece que tudo vai ficar bem entre eles até então. São apenas pessoas que sofreram na mão dos humanos maldosos. Os sobreviventes vão avançando naquele labirinto e o Zen tá achando ruim tirar a vida daqueles monstros. Estão fazendo isso por dinheiro porque nem precisava. Esse clérigo aí é o clérigo mais sem sentido que eu já vi. Manda bicho pra vala e pega a mulher casada. Mas eu acho que nesse grupo ele é o mais inútil, porque ele não faz absolutamente nada. Tiana vai caminhando toda despreocupada, então escorrega no slime e leva uma jatada gosmenta na cara. E ela ficou irritadaça, querendo acabar com todos os slimes daquele andar. E ela utiliza do seu poder de gelo pra acertar aqueles monstros. Mas por azar dela, a Draconata aparece na frente. Ela consegue defender todos aqueles projéteis de gelo com muita destreza e habilidade. Mas ela não recebeu isso de uma maneira tão amigável. Tiana tenta se desculpar, já
que essa não foi a sua intenção, mas ela não quer nem saber. E aquele grupo que aparentava estar se dando bem, de uma hora pra outra tá todo mundo querendo se pegar na base da porrada. O grupo continua avançando na missão, mas as duas permanecem sem olhar uma pra outra. Só que pro alívio deles, finalmente encontraram o vilão final no topo desse labirinto. Ele era um slime roxo gigante, que era o mais poderoso de todos. Tiana, querendo mostrar serviço e provar das suas capacidades, já vai pra cima do bichão e manda aquela cabulosa. Dessa vez ela conseguiu acertar, e como ela foi totalmente inconsequente ao atacar o monstro, não esperou o conhecimento do seu sensei Nick, e foi assim que eles tiveram um banho inesperado. Tomaram um banho de gosma pegajosa. Os sobreviventes vão pra um rio próximo tomar banho, tirando toda aquela gosma de seus corpos suados, e Nick aproveita que o seu time tá mais periculoso psicologicamente, e encontra uma situação perfeita para que eles possam se confiar uns nos outros. Ele então decide contar todas as suas habilidades, e mostra seus equipamentos para os seus companheiros, além de algumas fraquezas suas. Tiana tá estranhando esse comportamento, mas ele explica que isso é para que eles possam se sentir mais confiantes com uns aos outros, mas que também ninguém será obrigado a nada se não quiserem. Mas ele pede para que eles possam definir qual será o objetivo principal deles naquele grupo. Zé entra na onda e fala que seria fácil ser derrotado. Todas as suas habilidades são focadas em suporte, mas o objetivo principal dessa conversa foi concluído no instante que a Tiana se levantou. Ela se levanta e vai até a frente da waifu dragão e começa a falar sobre todas as suas especialidades, mas também ela fala das suas fraquezas essas que são especialidades da dragoazinha aí. Ela novamente se desculpa com a sua parceira e ao voltar para o seu lugar, ela demonstra estar com frio por causa do banho que tomaram para se livrar daquela gosma de slime. E aqui temos aquela cena de orgulhos entre rivais, que na verdade são apenas suas formas de demonstrarem que estão bem um com o outro. A Draconato percebe que a feiticeira está com frio e já manda uma magia de fogo para aquecer a sua colega. Ela diz que o objetivo seria acertar a garota, mas como não conseguiu, ela poderia aproveitar da sua chama para se esquentar. Tiana rebate dizendo que não poderia confiar na linha de frente do seu grupo, caso ela continuasse errando ataques tão simples assim, ironizando a situação. Pronto, agora já tá tudo resolvido e já tá na hora de se aventurarem no lindo mundo das idols juntas do Nick. O dia começa a entardecer e agora eles estão perambulando lá pro lado dos goblins. Eles acabaram travando uma batalha com alguns deles e ficaram totalmente impressionados com a incrível habilidade de luta do Nick. Ele só sai passando o cerol naqueles bichos como se estivesse batendo em criança numa creche. A Tiana já fica com o pé atrás com ele, porque o cara tava escondendo o jogo esse tempo todo de que lutava tão bem. Só que Zen defende ele, dizendo que possivelmente ele apenas tinha dificuldade em reconhecer suas habilidades. A feiticeira usa uma habilidade de detectar magia e encontra um alvo muito mais poderoso do que aqueles goblins. E Nick suspeita que pode ser um ogro. Ele fala que eles possuem duas escolhas: fugir ou deixar esses ogros se alimentarem ainda mais desses corpos e começarem a atacar as pessoas que moram próximo. Vendo que não tinha escolha, eles vão enfrentar o bichão e o plano é o seguinte: a Dragô e o Nick vão bater no ogro, já que os golpes físicos serão mais efetivos na execução. Tiana participa da retaguarda, distraindo os menores, e Zen usa de suas magias para bufar os ataques da artilharia pesada. Mas como o Nick é fraco fisicamente, todo o dever de fatiar o inimigo será da Dragoazinha, já que ela tem mais força bruta no grupo. Ao baterem de frente com os monstros, a waifu dragão vai abrindo caminho para finalizar a luta o mais rápido possível. Por mais que ela tivesse com um pouco de medo, sabia que seus colegas estavam contando com ela, então ela não iria decepcioná-los. Tiana diz que ela pode avançar sem medo, ela matou no peito que vai cuidar da retaguarda. Agora a luta tá cabulosa, e após ter a força boostada pelo Zen, numa cena violenta, Nick vai passando o canivete do Tiringa nos bichos, sem deixar um pra contar a história. E enquanto vai avançando de maneira implacável, a Dragô tá orgulhosa, o sonho dela sempre foi confiar nos amigos. E é por isso que ela nunca mais vai olhar pra trás, ela já confia nos seus companheiros. O ogro era o alvo principal dela. Enquanto o Nick continuava a dar conta dos peixes pequenos, a Dragô já enche a espada de fogo e salta em direção do Shrek, fatiando ele que nem boss em 2 pedaços de gazela. Nick vai pegar os chifres do Goblin pra recompensa deles, até porque ninguém trabalha de graça. E foi quando ela estava guardando aqueles chifres no seu bolso que ela acabou tocando em um pingente que ela guarda com muito carinho. Aquilo ali tem muito valor especial pra ela. Ela se distrai em seus pensamentos enquanto o Nick continua a coletar as garras dos Goblins. E foi num chifre bem grande que ele precisou fazer tanta força que acabou perdendo o equilíbrio e se bateu contra sua colega Draconato. Ela ficou de boaça, só que todo mundo ouviu um barulho de fundo como se algo tivesse quebrado. E ao se depararem, havia sido aquele pingente que ela tinha guardado. E é dessa maneira desesperadora que acaba o vídeo de hoje. Então esse foi o vídeo, mano, eu espero que você tenha gostado. O anime de hoje foi bem bacana, é um anime legalzinho pra passar o tempo. E tirando a animação que não é lá essas coisas, dá pra assistir uma boa esse anime. De qualquer maneira, deixa um like pra fortalecer e já aproveita e se inscreve aí, demorou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.